Vimos o sexto selo abrir-se e tivemos uma visão aqui há 2 semanas da pré-apresentação da noiva e da igreja. Como eu contei aqui, exatamente como tu me mostraste, Senhor. Eu o contei. Aqui estamos. Pode ser mais tarde do que pensamos. Bem, então esse parágrafo 314 da Festa das Trombetas, o profeta diz assim: para que, se ainda não foi revelado, que o Senhor revele para as pessoas que estavam ouvindo esse culto, a Festa das Trombetas. Eu digo mesmo agora para você que está vendo e ouvindo este vídeo neste momento. Se você ainda não compreendeu, não foi revelado a você, não havia sido revelado antes, que seja revelado ao apresentar aqui a mensagem de Deus. Revelado o quê? Porque Deus não permitiu que o Mombrana tomasse o assunto aqui das trombetas? Ele diz: porque isso não tem nada que ver conosco. Como assim? Está desprezando profecias? Não. O profeta está dizendo que é um assunto para os judeus. É a mesma coisa de você estar numa mesa tomando uma refeição. O alimento que está sobre aquela mesa ali, é claro, é para você. Mas naquele momento, ou em um outro momento, uma mesa colocada em outro lugar, em outra cidade, para um outro público, num outro restaurante, não é a sua alimentação, é alimentação, porém para outras pessoas. Então, a mensagem do profeta Elias, através de William Branham, é a alimentação, é alimentando-se do corpo, palavra do Filho do Homem. A mensagem dos ungidos dos últimos dias, ali o profeta fala que a noiva se alimenta do corpo, palavra do Filho do Homem. A mensagem para o seu dia. Agora, Moisés e Elias já não tem nada a ver com o corpo, palavra do Filho do Homem. Eles levam um alimento para os 144 mil judeus. Então, aquele alimento é alimento e de qualidade, mas porém para os judeus, para prepará-los para receber o Cristo. Portanto, aquele alimento não prepara a noiva, até mesmo porque a noiva não está mais necessitando desse alimento nessa época, porque ela já haverá sido tomada, estará nas bodas do Cordeiro. Então, para que ela está lá nas bodas do Cordeiro? Já foi raptada, foi arrebatada, já está em corpos imortais e vai ter que alimentar do maná, do pão ou da mensagem de Moisés e Elias. Então veja que isso aqui não é desfazer. Isso aqui é compreender as Escrituras, compreender as profecias da maneira correta. Então, por isso, o pão que é para um, não é para o outro. Pode ver que na época, na primeira fase do ministério terreno de Jesus, ele enviou seus discípulos e falou: ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquele era um tipo de pão para alimentar aquelas ovelhas perdidas. Não era para compartilhar com outros tipos de povos. Porém, quando chegou o momento da palavra vir para os gentios também, então Jesus ordenou que fosse pregado começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E que a promessa é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Porém agora, nesse momento final, nas eras finais, vem de novo essa separação. Deus trata com o povo gentio, pois ele tirou um povo. Ele tem um povo zeloso de boas obras, tirado dentre os gentios, um povo para o seu nome. Então, Jesus é o alfa e o ômega, aquele que abre e que fecha. Então, Jesus enviou um profeta na era alfa, no tempo de Paulo, de Tarso. E hoje, nesses últimos dias, ele envia um profeta na era ou no tempo ômega. Então, eis aqui Jesus andando no meio dos seus 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Então, ao finalizar a 7ª era da igreja, ele traz a mensagem, a 7ª era, que é Laodiceia, ouve a mensagem, aprecia a mensagem e rejeita, torna-se uma casca dura, rejeita. Quando coloca a palavra para fora, ela não sabe que está colocando Deus para fora, está colocando Jesus para fora. E assim então o tempo encerra para que Laodiceia se converta. E aí então estabelece o quê? Um entremeio, um período onde Jesus chama: sai dela, povo meu. Ele então chama para fora de Laodiceia os seus eleitos. E esta é a noiva eleita que está sendo amadurecida na presença da luz da palavra. E isso não tem nada a ver com o ministério de Moisés e Elias, como o ministério de Moisés e Elias também não tem nada a ver conosco. Veja que o parágrafo 314 disse assim:
Ele disse assim: isso não tem nada que ver conosco. Sim, agora eu quero tomar mais um parágrafo nessa mensagem à festa das trombetas. Aqui o parágrafo 286. Isso. Parágrafo 276. 286, ou melhor dizendo. Agora, por que o Espírito Santo me disse quando eu estava partindo para lá? Só quero esclarecer antes aqui. Esse parágrafo 286 vai repetir o assunto do parágrafo 88 da mensagem às 10 virgens e os 144 mil judeus. Aquela vez que o profeta estava com o coração assim, desejoso de ir a Israel. E o Espírito Santo o impediu de ir. Ele acabou indo para a Índia. E na Índia, sim, em território indiano, lá estava a representação de muitas religiões, das religiões orientais e muçulmanos e tantos outros, budistas e outros mais, estavam lá. E eles tiveram então a manifestação dos sinais do profeta, de Deus através do profeta, perante eles. Naquela ocasião foi quando foi curado um homem cego de nascença, e que ninguém pôde fazer nada por aquele homem, e o profeta então lançou o desafio que o meu Deus pode fazer, porque Deus havia mostrado que curaria aquele senhor, que havia adorado o sol, olhado para o sol por tantos anos, adorando o sol, uma adoração falsa, e nunca resolveu o problema daquele homem. Mas desta vez, isso está na mensagem Demonologia, Competição. Em algum momento eu posso trazer também a leitura. Mas vamos ver aqui então esse assunto, como que o profeta aborda ele agora, parágrafo 286 a seguir, a festa das trombetas. Agora, por que o Espírito Santo me disse, quando eu estava partindo para lá, para mostrar-lhes que ele era o Filho de Deus, disse: ainda não. Vocês se lembram disso? Há cerca de 5 anos, quando eu estava a caminho da Índia, a congregação diz amém, editor, disse: não faças. Então essa proibição é a mesma, tá? Que eu já li no outro sermão. Agora o parágrafo 287. Eu disse, eles disseram: se este é o Messias, deixe-nos vê-lo fazer o sinal do profeta, nós cremos nos profetas. Seguindo adiante, 288. O irmão Lio Petrus e os demais enviaram-lhes aquelas Bíblias quando eles distribuíram 1 milhão delas àqueles judeus que estavam vindo do Irã e de todos os lugares, reunindo-se para formar uma nação. Eu pensei, esta é a minha oportunidade. Eu já estava, reticências, Cairo, Egito. Certo? Então, nesse trajeto, o profeta já estava no Cairo, no Egito, e iria sim a Israel. Mas foi impedido pelo Espírito Santo. Seguindo agora, 289. Ele disse: não o faças agora. Não. Não está na hora ainda. Então eu voltei para casa. Oh, que coisa. Agora o parágrafo 290. Moisés e Elias têm de chamar. O jubileu pentecostal ainda está em andamento. Ou tinha estado até aquele tempo. Estão vendo? Agora, a festa das trombetas tem de ser conhecida. E este aqui de Malaquias 4 não está conectado com esse aí. Ó, grave bem isso, ó. Parágrafo 290. A festa das trombetas tem que ser conhecida. Mas aqui diz que este profeta de Malaquias 4, que no caso o profeta Elias, através da pessoa de William Branham, disse que não está conectado com esse aí. Ou seja, o ministério sobre o irmão Branham não está conectado com o ministério de Moisés, no sentido, conectado com a questão de levar para os judeus. Então Moisés e Elias, sim, eles têm que chamar.
Só que também não era tempo ainda para Moisés e Elias ir ali, porque o jubileu pentecostal ainda estava em curso. O profeta disse, pelo menos estava até aquele tempo. Então tem que aguardar até que feche o tempo para os gentios. Aí sim Moisés e Elias é como um gatilho. Acontece a tomada da noiva, isso dispara automaticamente para que o ministério de Moisés e Elias entre em ação. Então você viu aqui. Então não é porque está escrito, irmãos, não vá, ainda não é a hora. Não é por causa desse tipo de advertência que nós temos que crer que então vai chegar a hora. É claro que vai chegar a hora. E então o profeta William Branham tem que ir a Israel operar esses sinais. Não. Quando chega a hora, Moisés e Elias vão a Israel e ali os sinais são operados perante os judeus e Deus vai tirar 144 mil judeus dentre eles que vão também, como a noiva gentia, eles também estarão com Cristo. Fica para um outro vídeo entrarmos mais sobre esse assunto. Temos muitas coisas aqui que poderíamos, mas esse parágrafo 290, deixa eu só concluir aqui. Este aqui de Malaquias 4 não está conectado com esse aí, de modo algum. De modo algum. O profeta disse por 2 vezes, de modo algum. Então não adianta eu tentar forçar a barra, fazer as pessoas entender que o irmão Branham tem que ir a Israel operar esses sinais lá. Porque não é assim. O profeta disse aqui, não é assim, de modo algum. Bem, prosseguindo. De modo algum. Notem, observem aqui. O ministério será Moisés e Elias. Gente, eu estou lendo direto na mensagem, tá? O ministério será Moisés e Elias. Mudando e chamando Israel das tradições judaicas. Enredados, sendo profetas, eles crerão nele, chamando-os para a festa da expiação. Cristo, deixando-os reconhecerem Cristo, eles dirão, ele está vindo, ele estará aqui, os judeus estarão se reunindo, coisas assim. E então quando ele vier, dirá, aqui estou eu. Estão vendo? Onde recebeste estas feridas? Em casa de meus amigos. Bem, então eu li parágrafos 286 até o 290. Mensagem à festa das trombetas. Amados, eu vou encerrar por aqui. Ficaram muitos parágrafos, mesmo nesta mensagem, parágrafos que nos ajudariam a aprofundar mais. Mas fica para outra ocasião, em outra oportunidade. E creio que se você é uma eleita de Deus para participar do arrebatamento, para aquele momento da transformação de corpos em um abrir e fechar de olhos, e juntando com os nossos irmãos mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro, então você crerá nestas verdades. Eu disse no plural, nestas verdades, porque foram trazidos vários tópicos aqui dentro deste assunto. Então, creio que não há confusão nisto. Há esclarecimentos. Volte a acessar este vídeo e outros vídeos sobre este e outros assuntos neste canal. Nos encontraremos na nossa próxima mensagem, se Deus quiser. Deus te abençoe.